Oi, eu sou Luciana, Luli Brasil, e hoje eu vou falar para vocês motivos para alguém desertar os filhos, o pai, os, enfim, o avô, a avó, né? Primeiro, é possível? É possível. Eu peguei isso com base nos problemas que algumas pessoas têm aqui no Canadá, tipo o agredir o pai ou a mãe, essas coisas assim. E aí surgiu essa pergunta se é possível isso, né? E aí, para não ficar só no âmbito do Canadá, aí eu procurei saber se no Brasil tem algum jeito, porque já me perguntaram, no Canadá pode e no Brasil, será que pode? Eu acho que no Brasil não pode. Aí para não ficar com achismo, eu achei no Canadá. Só que eu procurei na província de Alberta, porque como vocês sabem, aqui cada província tem, eu acho que vocês sabem, né? Se assistiram meus vídeos. Então cada província tem seu, suas leis. Então eu sou Luciana Luli Brasil, no Canadá. Então, vamos lá. Então, vindo a. Eu olhei aqui nesse site, mas olhei outros, né? Como vocês estão vendo aqui, three reasons to the três razões para deserdar o seu filho ou filha, né? Tem outros, outros sites também, esse aqui, Desinherit, né? E tem aqui. Mas aí eu procurei, vou primeiro falar do Brasil, e aí vocês calculam, veem se tem alguma coisa a ver com o Canadá. Então, com base no Brasil, temos aqui, deixa eu colocar aqui um menorzinho, porque eu sei que minha foto, minha imagem está na frente. Então, no Brasil, há 9 situações para deserdar alguém, mas tudo com provas. Tanto no Brasil como no Canadá, precisa de provas, né? Então, tentar, se o seu filho ou filha, ou pai ou mãe tentou matar o autor da herança, né? Então, ou tentou matar o cônjuge ou companheiro. Cônjuge é a pessoa que a pessoa é casada, né? Ou companheiro ou companheira, ascendente ou descendente. O que é ascendente? Pai ou mãe. Descendente, filho ou filha, né? Poderão ser deserdados, né? Então, segundo os artigos 1814, inciso 1º e 1962, Caput é o cabeçalho, né? E 1963, Caput do Código Civil, né? Então eu estou dizendo a vocês e aí, qual o artigo que vocês vão encontrar sobre isso. 2. Crime contra a honra, calúnia, difamação ou injúria. Mas não é qualquer coisa assim dizer fulano é um otário, não é só isso não. Você sai falando por aí, falando mal da pessoa, dizendo coisas absurdas da pessoa. Então, cuidado, você que gosta de estar levantando calúnia do povo, porque tem muita gente que gosta, fique sabendo, se você faz isso contra o seu filho, filha, pai, irmão, pai, mãe, avô, avó, eu acredito contra o irmão também, mas só vou ficar onde tem dizendo a lei. Então, se você fizer isso, você pode ser deserdado. Se a pessoa tiver chance de fazer, se a pessoa sabe e tiver chance de fazer o testamento, tiver como provar, você está fora do testamento. E não adianta contestar, porque tem provas. Então, crime contra a honra, calúnia, difamação ou injúria, aquele
ou quem pretende herdar, ou contra o cônjuge ou companheiro, né? Se você disser assim, a mulher do meu marido é uma... né? E aí é isso que acontece. Artigo 1814, estou balançando mais. Inciso 2, 1962, caput, 1963, caput do Código Civil, que é CC, né? Código Civil. Tentar impedir. Você está sabendo que a pessoa vai fazer o testamento e você não quer permitir que essa pessoa faça. Então, você tentar impedir que o autor faça o testamento por meio de violência ou fraude, perdeu tempo. Vai ser tirado do testamento. Tem no artigo, na Constituição Federal, né, artigo 1, 1814, inciso 3, 1962. Será que é? Não, né? Constituição NECA é civil, é Código Civil. 1814, inciso 3, 1962, caput, e 1963, caput, Lei Federal número 10.406 de 2002. Então, a lei federal ainda é mais forte. Então, já sabe. 4 item. Agressão física ao autor da herança. A pessoa que fez que você está tentando herdar a coisa daquela pessoa. Então, se você agredir aquela pessoa, tiver provas contra você, artigo 1962, inciso 1, e artigo 1963, inciso 1 do Código Civil. 5. Injúria grave contra o autor da herança. O que é injúria grave é, de novo, você ficar falando mal da pessoa para todo mundo, né, passar vergonha, atacar a honra da pessoa. Tem gente que sai por aí, tipo, vai na igreja, né, e fala mal do fulano. Já sabe, seus coleguinhas da igreja vão dizer, viu? Vai lá, continuando. Então, artigos 1962, inciso 2º, 1963, inciso 2º também, do Código Civil. Vai lá. Há também deserdação específica, que é o caso assim. Aquilo ali é e pronto, e acabou sem conversa. Então, caso de relação ilícita, relação amorosa, sexual, com padrasto ou a madrasta, você conheceu a mulher do seu pai ou da sua mãe, né? E você achou a pessoa, eu tenho que ficar com aquela pessoa, então você passa a ter relação com aquela pessoa de marido e mulher, né? De homem e mulher, de relação amorosa, e aí isso é semelhante ao incesto. O que é incesto? Quando você tem caso com seu pai ou sua mãe, caso amoroso, caso sexual. Então caracteriza-se em devassidão ética. É um pervertido. Então, artigo 1962, inciso 3º do Código Civil. Desamparar ou abandonar o ente autor da herança que está em dificuldade de saúde. Por exemplo, está no hospital, entregue as baratas, né? Então, artigo 1962, inciso 4 do Código Civil. Relação ilícita contra genro,
nora. O que é relação ilícita? Relação amorosa, né, sexual, do genro nora, neto ou neta, né, com a pessoa. Então, artigo 1963, inciso 3, Código Civil. Aí você pergunta, isso é possível? Acontece? Se está na lei é porque alguma vez aconteceu. E outra, deixar o relento. Ah, me esqueci, aqui também não coloquei, né? Avô, avó. Se você tem relação com seu avô, sua avó, o filho da pessoa não gostou, né? Que é o seu pai ou sua mãe, aí provou e tirou você da herança. Deixar o relento desamparado, pai, mãe, avô, avó, filho, filha, neto ou neta, com deficiência ou doença grave. Não é qualquer um que você colocou para fora o relento, não. É pessoa dependente, é pessoa que não tem condições de se defender, né? Então você deixou ao relento, deixou desamparada, né? Às traças, né? Então, artigo 1963 do, do Código Civil, inciso 4, né? E aí no Canadá tem isto como é isto? Bora lá. Ajude, esse site eu botei a tradução, ajude a deserdar a ovelha negra. As regras variam de província para província. Então, o filho de seus clientes se envolveu com uma multidão ruim, uma raça ruim, um povo ruim, mais companhias. No final da adolescência, todas as tentativas de corrigi-lo falharam e nos últimos 20 anos ele entrou e saiu da prisão por delitos e drogas e pequenos crimes. Seus clientes estão tão chateados que decidiram tirar este filho ou filha da herança. Como eles fazem isso depende da província onde vivem, porque em regra é porque as regras da herança variam de província para província. Então, exemplo Alberta, que é onde eu estou, British Columbia, que é o oeste, e Ontário, que é a leste. O leste para lá. E o oeste é para lá. Então, qual a diferença, né? Depois a gente vê aqui quando herdam no exterior, mas vamos falando aqui do Canadá. Nós estamos falando do Brasil. Então, enquadramento jurídico, Alberta concentra a maior margem de manobra para alocar ativos após a morte, enquanto BC, British Columbia, oferece a menor. Ontário fica no meio. Então, diz Floyd Bradley, advogado imobiliário e fiduciário de Mackenzie Investments. Então diz aqui. Em Alberta, deixar filhos adultos independentes fora do testamento os desherda. Eles não têm o direito de contestar sob legislação de alívio de dependentes, diz ele, esse advogado, né? A única maneira pela qual eles podem fazer um desafio é argumentar que o falecido não tinha a capacidade mental necessária quando fez o testamento, ou poderia tentar provar que o falecido estava sob coação ou foi indevidamente influenciado quando o testamento foi feito. Isso se aplica a todas as províncias, mas provar essas afirmações é bastante difícil. Então eles podem até falar, os cachorros podem até latir, mas não vão atacar se não puderem, se não tiverem como provar. Então, se você vai fazer isso,
Se uma pessoa vai fazer isso, vai tirar o herdeiro, tem que ter provas do porquê está tirando e juntar ao testamento para que em tempo nenhum essa pessoa consiga tirar. Então, a única maneira pela qual eles podem fazer desculpa, continuando. Então, as pessoas protegidas pela legislação de alívio dependente, cônjuges, filhos menores, filhos adultos dependentes. O que é filho adulto dependente? Aquele que tem problemas mentais, né? Que o filho adulto que fica sem trabalhar dentro de casa não é um dependente. Ele é um sanguessuga. Bora lá. Doido pra ir. Cônjuges, filhos menores, filhos adultos dependentes, que contestam o testamento só podem receber bens do patrimônio. Eles não podem tocar em nada que ultrapasse a propriedade, devido à designação do beneficiário, como é comum com apólices de seguro ou RSP, que é o nome, aposentadoria privada ou aposentadoria. Se você disser que não quer que aquela pessoa receba, identifica outra pessoa para receber, ou outra entidade ou uma instituição, aí essa pessoa perde, só vai receber a casa, né? O arrendamento conjunto, que é comum para os cônjuges que possuem imóveis. E se a pessoa morre sem testamento, o filho ou cônjuge tem poucas opções legais para influenciar como os bens são distribuídos, explica Bradley. Então, se você quer que seu filho herde e outras pessoas não, faça o testamento. Se não quer que herde, também faça o testamento. Eu sei que não é todo mundo que pode fazer, mas se você tem alguma coisa para alguém herdar, você tem dinheiro para fazer testamento. Em contraste com Alberta, BC, British Columbia, protege cônjuges e filhos menores, bem como todos os filhos biológicos e adotivos. Um testamento deve estar em vigor para que um herdeiro emita uma contestação e apenas os bens da propriedade podem ser perseguidos. Os rendimentos e seguros e outras apólices em que os beneficiários são nomeados permanecem fora da propriedade. Que todo seguro tem um beneficiário, não tem como você brigar por ele. De Ontário protege cônjuges e filhos menores. O que é cônjuge, que eu estou repetindo tanto? Ao marido ou à mulher, as pessoas casadas. Filhos menores, bem como filhos adultos dependentes, irmãos e pais. Tipo, você tem seu irmão ou seu pai sob seu cuidado, então eles são seus dependentes. Embora a cobertura da legislação seja ampla, como em Alberta, ela não inclui filhos adultos independentes. Portanto, é muito fácil para os residentes de Ontário deserdar uma ovelha negra. Observa ele desde que a pessoa seja crescida e se autossustente. Os tribunais de Ontário também podem sacar de bens doados durante a vida de um testador, bem como aqueles para os quais os beneficiários são designados e que distribuem fora do espólio, incluindo receitas de seguro de vida. Receita é o quê? Dinheiro, né? Não é receita de bolo, não. O tribunal pode dirigir-se ao beneficiário da apólice
e ordenar-lhe que devolva para ou parte ou a totalidade dos seus bens ao espólio, que será então relocado ao remetente, explica Gradley. E ao contrário de Alberta e BC, as regras de Ontário se aplicam no caso do testamento de indivíduos protegidos. Ainda podem solicitar a realocação dos bens do falecido se sentirem que a alocação intestada é injusta. Observa ele. Estratégias de deserção para residentes de BC. Eu vou ler, mas eu não estou muito alegre em ler negócio de BC não, porque eu não estou lá. Apesar das leis restritivas de BC, British Columbia, né, onde fica Vancouver, os moradores têm algumas opções para desertar um filho adulto independente. Bradley diz que é um alter ego, confia. O cliente deve ter 65 anos e residir no Canadá. Ele transferirá os bens que quer manter da ovelha negra para o fundo. A confiança retém esses ativos, mas o cliente é o administrador e mantém o controle. As regras fiscais permitem que o proprietário seja a única pessoa que pode receber ou usar a renda de ativos fiduciários enquanto estiver viva. É uma situação ganha-ganha, diz Gradley, e porque ela não os possui, eles não caem sob sua vontade. Os beneficiários que ela indicar receberão os bens do fundo após sua morte e não há nada que a ovelha negra possa fazer, porque sua única ferramenta legal é contestar o testamento. A criação de um fundo de alter ego custa entre 3 mil US dólares, que é dólares americanos, e 10 mil dólares americanos, dependendo da complexidade, observa ele. O número mais baixo se aplica a trusts, com ativos estimados apenas para uma pessoa. O arrendamento conjunto também é eficaz. O bem é mantido em conjunto com a pessoa ou pessoas para quem o cliente deseja passá-lo. Após a morte, não está na propriedade, então a ovelha negra não pode entrar em uma contestação legal. Estou ficando com sono, viu? Bora pular essa parte de BC, né? Que eu não estou gostando. Então, agindo por despeito. Você não pode agir por despeito e tirar a pessoa da herança. Né? Você tem que ter uma razão. Ah, meu filho casou com uma pessoa que eu não concordo. Não pode. Isso aí pode nos Estados Unidos. No Canadá não pode. Entendeu? Bora lá. Eu vou pular essa parte aqui de agindo com despeito. Se quiserem ler, só dá uma pausa. Contar ou não contar. Eu digo a vocês, eu não sou advogada, mas eu digo a vocês, não conte. Não conte. Contar ou não contar o quê? O que tem no testamento, não conte. Assim, a não ser que você vai contar para alguém da família que está no testamento, não conte para quem não está, porque vai virar um inferno. Então, ainda acrescenta que os clientes devem comunicar com os herdeiros e o executor com antecedência quando alguém está considerado uma distribuição fora da norma, né? Então, quando você tirar alguém, você avisa a turma que fulaninho não tá não, viu? Lembre disso. Então, seja esperto. Floyd Gradley, advogado imobiliário e fiduciário de Mackenzie Investment, sugere outra maneira
de controlar a questão, é você dar um pouquinho de herança para aquela pessoa que você quer tirar. E aí a pergunta aqui era, temos aqui, quando o cliente usa herda no exterior, que aqui é o digo não digo, que eu olhei, mas está demorando muito a mostrar. Olha aqui para esse outro. Cadê? Eles deveriam dizer ou não dizer? Sei, não dizer, na minha opinião, essa parte aqui eu não vou ler não, porque vai de cada um. Eu digo que não diga. Então, tem aqui dizendo o que dizer, o que não dizer, algumas. Porque assim, quando você diz, você perde aquela pessoa. Às vezes você perde até depois de dizer, porque ai, você conseguiu a casa, a pessoa deixa a pessoa pra lá, né? Já que conseguiu a casa, já não precisa mais fingir. Caso os clientes herdem no exterior, o que é que você... Que cliente que eu estou falando é o advogado que está falando, mas vamos lá, caso você herde no exterior. Então, sua cliente Raya acaba de receber uma notificação de um escritório de advocacia que atua em nome de sua falecida tia Marisol. Marisol foi afastada de seu filho e falecida antes de seu parceiro e filha. Então, Rita é sua única beneficiária. Eu acho que ela perdeu todo mundo antes de morrer. Porque se a pessoa morreu antes, se os herdeiros dela morreram antes, ela herdou dos herdeiros. Então, ficou sem herdeiro. Ou os sobrinhos herdaram. Fique ligado. Não dê lá uma bajulada nas suas tias. Não faça isso não. Se não for por gosto, não vá. Então, isso inclui, assim, Rita é a única beneficiária, isso inclui o condomínio West Palm Beach, em Flórida, um apartamento em Marselha, França, contas de investimentos em ambas as cidades e ativos substanciais em Ontário. Pessoa ficou rica de um dia para a noite. Mas herdar propriedade no exterior pode ser difícil, né? Depende se o domicílio e residência e nacionalidade do falecido, o plano patrimonial do falecido ou falecida, o tipo de localização da propriedade que seu cliente herdou, porque assim, olha, tem lugar que não permite que você, como estrangeiro, receba aquilo ali. Por exemplo, no Brasil, se você mora, se uma pessoa estrangeira vai possuir uma casa perto da praia, beira a praia, na beira dela, assim, na orla, não é permitido. Não é permitido. Por quê? Porque ela pode ajudar nos bombardeios que vêm do mar. Entendeu? Então não é permitido. Fronteira não é permitido estrangeiro. Entendeu? Porque não é pela segurança nacional. Então não é permitido estrangeiro herdar fronteira no Brasil. Pode ser que, assim, herdar que eu digo é ser dono de coisa de fronteira no Brasil. Bora lá. Então, domicílio, residência e nacionalidade do falecido, o plano do falecido, o tipo de localização, se a propriedade está em uma jurisdição de direito comum ou direito civil e a lei dessa jurisdição. Uma das importantes distinções legais quando se trata de bens estrangeiros é
entre bens imóveis e móveis. Os bens imóveis são bens imóveis e interesses em terras, enquanto os bens móveis são bens pessoais que não sejam bens. Eu estou falando dando volta. O bem imóvel é bem em propriedade, casa, apartamento, é isso, bem imóvel, não se move, não tira do lugar. Bem móvel, né? São coisas que você pode tirar de um lugar para outro, né? Estou falando, dando tanta volta para explicar isso. Olha lá. Então, a sucessão de bens móveis é regida pela lei da jurisdição onde os bens estão localizados, enquanto a sucessão de bens móveis é regida pela lei da jurisdição do falecido estava domiciliado. Está totalmente truncada essa tradução, mas bora lá. Então, onde o imóvel estiver, a lei daquele lugar é que vai ser importante, vai ser a que vai mandar no final das contas. Conta de condomínio e investimento. Como a Flórida é uma jurisdição de direito consuetudinário, não sei o que é isso, a alienação dos ativos de Marisol na Flórida será regida por seu testamento. Se ela tivesse morrido sem deixar testamento, a sucessão do condomínio do West Palm Beach seria regida pelas regras da Flórida. Por exemplo, se na lei dissesse o governo fica com tudo, já era, né? Então, como a tia de Marisol tem um testamento para seus bens em todo o mundo, Rita precisará primeiro fazer o inventário do testamento, ou seja, pedir a uma juíza, a um tribunal, que confirme a sua autoridade dada ao executor em um testamento em Ontário e em seguida obter uma concessão auxiliar de inventário, ou seja, um processo no qual uma pessoa original de inventário é reconhecida como a outra jurisdição da Flórida. Um executor residente em Ontário pode não se qualificar para atuar como representante pessoal sob a lei de Flórida, uma vez que esse estado possui requisito de residência anterior. Executor de Marisol em Ontário precisará encontrar uma pessoa que seja um representante pessoal, ou seja, você precisa ter um advogado lá no lugar. Uma vez uma pessoa me perguntou, olha, uma pessoa da minha família morreu no Brasil e eu queria saber o que é que eu faço para receber, porque não tem ninguém da família lá. Eu procurei saber com o meu advogado e ele disse, tem que entrar com chamar um advogado e o advogado vai fazer um alvará. É alvará mesmo? Inventário. E o do inventário vai sair o alvará. O que é alvará? Soltura. Soltar aquele dinheiro para a pessoa. O dinheiro está preso no banco, vai soltar. Mais problemas na França. A França é uma jurisdição de direito civil. Os sistemas de direito civil geralmente transmitem a propriedade automaticamente aos beneficiários. E tem regras de sucessão obrigatória. Isso significa que há uma parte reservada de um espólio que não pode ser alienada por testamento, mas para certos benefícios previstos no artigo civil de lá, né, Código Civil de lá. Antes a parte não reservada pode ser alienada por testamento. Marisol excluiu seu filho distante
de seu testamento, parte, porque filho distante, filha distante, distante, ele não está nem aí com ela. Ela disse, tá não, tá bom então, fica aí, filho. Então Mary só exclui o filho distante de seu testamento, mas se as regras de herança forçada da França se aplicarem, ele provavelmente herdará uma parte, né? E assim, vamos indo. Para aqui, 3 razões para uma pessoa não receber, uma pessoa ser deserdada. Para aqui, para a tradução. Ah, 3 razões os pais deserdam as filhas. Desculpa, eu bocejei aqui. A deserção ocorre quando uma pessoa exclui legalmente o seu filho do testamento, alguém do testamento, né? Elabora um testamento pelo qual a criança requer um conhecimento. Nem a criança, bebê não, viu que estão falando. A criança é o filho. Então, para lá. Por que acontece esse afastamento? Quando o filho está afastado dos pais, não está nem aí, não vai nem lá, então ele pode tirar o filho dele, da lei, né? Como é o nome? De acordo com o cônjuge legal e com o costume legal e social, os filhos e netos são considerados herdeiros de seu espólio. No entanto, se você se afastou de seu filho, não está mais em contato com o filho, né? Relacionamento historicamente ruim pode querer excluí-lo. Então você briga com seu filho e ele parte para cima de você e agride, e você tira ele da herança. Também, quando você acha que o filho não tem necessidade, que ele tem dinheiro suficiente e os irmãos não têm, você pode sim tirar esse fulano da herança. Aumento da necessidade. Outra razão pela qual você pode optar por desertar herdeiros com quem você tem um bom relacionamento e quando um herdeiro tem uma necessidade maior do que os outros. Isso geralmente acontece quando um testador tem um filho adulto dependente ou deficiente e que precisará de apoio financeiro logo ao longo da vida. Nesse caso, você pode ter um fundo ou alguma coisa para essa pessoa. Ok? E eu acho que é isso. Eu já estou com sono demais. E ainda são 4 da tarde. Deixa eu ver aqui se tem uma novidade. Não. Então é isso. Eu ia dizer assim os itens um por um, mas é basicamente parecido com o Brasil, se não for igual, que é uma coisa absurda, assim, uma coisa comum. É dizer que o pai ou a mãe plantou droga no quintal, sabendo que foi você mesmo, então uma pessoa, em vez de ir presa, jogou o pai ou a mãe no fogo. Então, né? Então as mesmas razões que podem acontecer no Brasil acontecem aqui. Ok? Então é isso, obrigada por ter assistido, espero ter ajudado. Beijos e fiquemos com Deus.